Faltam pouco mais de 10 meses para as eleições gerais de 2022, mas a corrida eleitoral já começou. Depois de 2 anos sem partido, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu uma sigla para chamar de sua e se filiou ao PL, de Valdemar Costa Neto. Este é o 9º partido do presidente em seus 30 anos de velha política. Seu principal oponente, o ex-presidente Lula, negocia uma aliança com o ainda tucano Geraldo Alckmin, na tentativa de construir uma chapa mais ao centro e palatável ao establishment. E tem ainda João Dória, eleito pré-candidato pelo PSDB, Sérgio Moro, em campanha país afora pelo Podemos, Ciro Gomes, que segue atirando para todos os lados, só para citar 3 nomes que buscam o espaço na já congestionada terceira via. Para falar sobre as próximas eleições e o que esperar de 2022, a gente conta hoje com a participação do Valério Arcari, que é doutor em História pela USP, professor titular do Instituto Federal de São Paulo, anistiado político, autor do livro O Martelo da História, entre outros títulos, e tem uma militância de quase 50 anos na esquerda brasileira. Foi do PT, do PSTU e atualmente é da direção do PSOL. Oi, Valério, tudo bom? Obrigada por participar com a gente aqui hoje. Olá, uma satisfação receber o convite do Sindicato dos Petroleiros. Valério, vamos começar então pelo já candidato, né, Bolsonaro. O presidente, na verdade, ele está em campanha desde o dia 1º de janeiro de 2029. Sofreu um grande desgaste com a gestão desastrosa da pandemia, pela CPI, por uma série de atos que pediam o seu impeachment, chegou a ameaçar um golpe nos protestos aí do dia 7 de setembro, né, os protestos de caráter golpista, mas está aí, ele segue governando, está com a máquina pública na mão. Como é que você vê as chances do Bolsonaro nas eleições de 2022? Bom, de novo, uma satisfação estar com vocês. Bom, além de ser um professor e militante da esquerda brasileira, eu sou também aquarista, motociclista, palmeirense, estrábico e internacionalista. E, portanto, aprendi com a vida que é muito difícil fazer prognósticos eleitorais no Brasil. E, portanto, toda análise ela é uma elaboração, uma interpretação da dinâmica dos conflitos, dos antagonismos, das contradições, apoiada numa apreciação da relação social de forças, da relação política de forças, e ela tem que ser permanentemente reelaborada, porque a disputa é ininterrupta. Isso significa que o contexto no qual nós estamos hoje não será aquele que nós teremos daqui em outubro de 2022. E os processos no Brasil, o grau de previsibilidade que eles têm, são relativos, né? O Brasil não é simples, é uma sociedade muito complexa. Não é para amadores, né, Valério? Não é. E, portanto, é preciso humildade e disciplina intelectual para nós reconhecermos as limitações que temos. Tem aqueles que acham que nasceram com o GPS, que dentro do cérebro, que lhes dá uma intuição e conseguem clarividência para antecipar cenários com este grau imenso de antecipação, mas não é muito sério. Então, o que é previsível, considerando as condições de temperatura e pressão, ou seja, o quadro econômico, social e político no qual nós estamos inseridos e quais são as tendências e contratendências. Bom, evidentemente, nós estamos hoje um ano e mais de um ano e meio depois do impacto da pandemia, numa conjuntura diferente daquela que nós estávamos. Mesmo há um ano atrás, no final de 2020, há um desgaste, há uma tendência ao enfraquecimento relativo do governo Bolsonaro. Ocorreram 7 mobilizações nacionais em plena pandemia, articuladas por uma campanha
construída pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, pela unidade dos movimentos sindical, popular, estudantil, feminista, negro, ambiental, de direitos humanos, da cultura, ou seja, as forças também da esquerda, o PSOL, mas o PT, o PCdoB, tomaram a iniciativa de uma luta para tentar construir o impeachment de Bolsonaro. Essas mobilizações alcançaram capilaridade, se estenderam a mais de 400 cidades, levaram às ruas centenas de milhares de pessoas, mas não demos o salto explosivo para a escala de milhões. Portanto, a blindagem construída pelo Bolsonaro em articulação com a maioria dos partidos que têm representação do Congresso Nacional, especialmente o chamado Centrão, que não é de centro, é de direita, extrema-direita, evidentemente, permitiu que Bolsonaro encerre o ano ainda na presidência da República. E todas as informações disponíveis em diferentes terrenos sugerem que, apesar da estagnação econômica, da pressão inflacionária, do desemprego alto, da queda da renda média confirmada de 3 em 3 meses pelas pesquisas do IBGE e as pesquisas de opinião também, todas elas revelam que o bolsonarismo é ainda uma corrente política com peso de massas. Isso significa que algo entre 20% e 30% da população brasileira ainda deposita algum grau de esperança e tem expectativas e oferece apoio ao governo Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro não é um cadáver insepulto. E mantidas estas condições, veremos qual será o impacto do Auxílio Brasil, veremos como será a evolução da inflação nos próximos meses, se a elevação da taxa de juros terá algum efeito ou não de contenção da escalada dos preços. Mas é previsível que Bolsonaro inicie a campanha eleitoral como um dos candidatos para uma das 2 vagas no segundo turno de 2022. Bolsonaro ele tem apoio, em linguagem marxista nós podemos chamar a massa da burguesia, ou seja, quando pensamos que no Brasil há algo em torno entre 5 e 6 milhões de empresários, ele tem o apoio majoritário no empresariado, ainda que haja uma brecha na burguesia brasileira, os grandes capitalistas, ou uma parcela deles, uma fração poderosa do PIB, sobretudo em função da tragédia humanitária da pandemia, incapacidade de gestão da pandemia, se afastou do governo Bolsonaro, e ele também mantém bases sociais no que nós podemos chamar os estratos superiores das camadas médias no Brasil. Nós temos alguma coisa em torno de 10 milhões de pessoas que conformam a classe média, muito estratificada entre pequenos proprietários rurais e urbanos, entre comerciantes e donos de oficinas, mas também setores da alta escolaridade, como engenheiros, arquitetos, médicos, administradores de empresas que cumprem funções executivas no setor privado e mesmo no setor público. E nas camadas populares, sobretudo no que nós podemos chamar os pobres das grandes regiões metropolitanas, em terminologia sociológica nós podemos chamar um semi-proletariado. Temos agora os dados mais recentes da pesquisa do IBGE, que identificam algo em torno de 91 milhões de pessoas sobre uma população economicamente ativa estimada em 110 milhões, num país de 210 milhões. Destes 91 milhões que estão ocupados, quase 40 milhões, 38 milhões estão no setor informal da economia. 10 milhões são assalariados, que têm patrão, mas não têm contrato, mas há uma massa de 25 milhões de pessoas
remediadas que trabalham por conta própria. Neste semi-proletariado, especialmente aqueles que têm identidade com as religiões neopentecostais, Bolsonaro tem uma audiência. Isso decorre do fato de que há, nas camadas populares, setores que são cultural, ideologicamente, muito conservadores, que por outro lado, é compreensível em função do que foi a transição muito rápida do mundo rural para o mundo urbano. Né? A cabeça das pessoas não muda tão rápido como os pés. E, portanto, há referências que são intergeracionais e que remetem a uma visão do mundo. É neste contexto, portanto, que há uma resiliência do bolsonarismo, apesar da tragédia, eu diria até mesmo da catástrofe econômica e social que nos cerca. Pobreza crescente, inflação disparada, desemprego nas alturas, insegurança e tragédias, né? A devastação das queimadas com a expansão da fronteira agrícola na Amazônia, a invasão de reservas indígenas por mineradoras, por madeireiras. E na periferia das grandes cidades, a guerra às drogas continua, deixando a população negra e jovem vulnerável a uma violência policial insana. E, apesar de tudo isso, o bolsonarismo ainda é uma força político-social poderosa, e, estando na presidência, evidentemente, após a aprovação da PEC do calote, chamada eufemisticamente como a PEC dos precatórios, o governo Bolsonaro terá um orçamento vigoroso, terá mais 100 mil milhões, 100 bilhões de reais disponíveis para o ano eleitoral de 2022. Portanto, há uma luta ainda incerta. O mandato um segundo mandato de Bolsonaro não está excluído entre possibilidades de desenlace do processo eleitoral do ano que vem, o que seria, creio que é mais ou menos claro, realmente uma hecatombe, seria um cataclismo. Mais 4 anos da extrema-direita no poder deixa o destino do Brasil muito perigoso. E isso decorre do fato de que há uma estratégia. E imaginarmos que Bolsonaro é um acidente histórico é uma visão leviana e ingênua, inocente. Bolsonaro tem um plano estratégico, ele está convencido que a única saída para o Brasil é um choque de capitalismo que deixaria a nação completamente vulnerável a um processo de recolonização. Quer dizer, a estratégia do bolsonarismo é criar condições para que essa imensa massa de capitais disponíveis no mundo e que nos últimos 30 anos se deslocaram fundamentalmente para a Ásia, em especial para a China, mas que, em função da nova realidade internacional do conflito entre Washington e Pequim, uma parte desse imenso entesouramento na escala de trilhões de dólares possa estar disposta a arriscar o investimento no Brasil. Mas, para isso, é necessário que o movimento de rotação do capital seja mais rápido, ou seja, que a taxa média de lucro seja elevada, que as condições de superexploração sejam agravadas. E esta é a aposta, que o crescimento virá da atração de capitais estrangeiros. Então, ele, como herdeiro da reforma trabalhista do Michel Temer, da reforma da Previdência, da precarização do trabalho, a sua aposta estratégica
é que, em algum momento, a economia brasileira voltaria a crescer e superaríamos esta estagnação, regressão e estagnação dos últimos 5, 6 anos. E isso, o crescimento, produz algum grau de coesão social, e o pensamento de Paulo Guedes e dos ultraliberais da extrema-direita que se associaram a Bolsonaro é que, com o crescimento, é possível reduzir a pobreza, mas a desigualdade social não é maligna. Eles naturalizam a desigualdade social. E, se houver crescimento, acreditam que conseguem ampliar as bases políticas sociais de sustentação do governo. Isso implica derrotar a esquerda. Mas não é somente derrotar os partidos de esquerda no processo eleitoral, é impor uma derrota histórica a todas as formas de auto-organização independente, de expressão dos explorados e dos oprimidos. O movimento sindical, o movimento popular, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento de juventude, o movimento de cultura, os movimentos ambientalistas, os ecologistas. O objetivo é impor uma derrota histórica, como foi, em grande medida, a tragédia da Contra-Revolução e do golpe de 64. Por isso são nostálgicos da ditadura militar, porque eles defendem que é necessário um regime fechado, autoritário, um governo forte para a saúde dos bons negócios. E nesse sentido, Bolsonaro é um perigo real. E aí, nesse cenário, o ex-presidente Lula é a grande esperança do povo para sair de toda essa situação de retrocesso gerada pela extrema-direita e recuperar o país. O PT e o ex-presidente insistem em um nome com um perfil que agrade o mercado e os banqueiros. Abriram uma conversa há alguns meses com a empresária Luísa Trajano, do Grupo Magazine Luiza, e agora a última novidade aí dos últimos dias é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O Alckmin, inclusive, essa semana chegou a falar como candidato a vice em uma palestra em uma instituição de ensino. Como você vê essa armação do PT na construção de uma chapa para 2022? É mesmo necessário expandir esse perfil para fazer frente ao candidato Bolsonaro? Não, eu não creio que o giro ao centro e esta negociação com o Alckmin seja o caminho para derrotar Bolsonaro. Nós temos no Brasil, em algum sentido, podemos chamar uma maldição dos vices, né? Porque nós tivemos Sarney, Itamar, Temer e agora temos o Alckmin. Mas, na verdade, a história é sempre um campo de possibilidades. Naturalmente, nem tudo é possível, mas há sempre em disputa, em função da relação social e política de forças, diferentes possibilidades, distintos desfechos, desenlaces alternativos. Nada é fatal, até que é tarde demais, né? Você veja, o mandato de 5 anos de Sarney entre 85 e 89 não estava escrito nas estrelas. Não era incontornável que a solução, depois da queda do Collor, fosse a posse do Itamar. O impeachment da Dilma Rousseff e a ascensão de Michel Temer não precisava ter sido o epílogo dos 13 anos de governos de coalizão liderados pelo PT. E, na minha opinião, a presença de Alckmin numa chapa com Lula em 2022 não é uma solução tática, genial, imbatível para vencer Bolsonaro. Escolhas foram feitas no passado, escolhas erradas, decisões equivocadas. Algumas absurdas foram tomadas e tiveram consequências. E é com perspectiva histórica que eu acredito que nós temos que hoje, com a cabeça fria, a mente aberta, fazer escolhas para o processo eleitoral do próximo ano. No Brasil, a tendência do processo eleitoral é a polarização entre Lula e Bolsonaro. O espaço para o centro existe, mas porque existe desgaste do Bolsonaro, mas também existe reservas, sentimentos,
antipetistas, que é uma das formas do reacionarismo contemporâneo, do anticomunismo, se nós quisermos, tomando referências históricas. Mas o mais provável é uma polarização entre a extrema-direita e a esquerda. E, neste momento, o Lula é favorito. Todas as pesquisas mais rigorosas sinalizam um apoio acima de 40%, que significa que, na classe trabalhadora, o apoio é seguramente acima de 65%. Ninguém tem 40%, considerando a imensidão continental que é o Brasil. Nós estamos falando de 12 milhões na Amazônia, estamos falando de quase 40% da população do Nordeste, nós estamos falando de um estado como São Paulo, que tem 45 milhões de pessoas, que é do tamanho da Argentina. Nessa imensidão do Brasil, quando se tem mais de 40%, significa que na classe trabalhadora se tem mais de 60% a 65%. Veja, 50% da população economicamente ativa ganha até 2 salários mínimos. O salário médio no Brasil, saiu agora os números dessa semana, caiu 11% do ano passado para este ano, mas ainda é de R$ 2.400, ou seja, nós temos uma imensa maioria trabalhadora. A burguesia brasileira ela é tão pequena que ela é quase invisível, e as camadas médias elas também são estreitas, né, proporcionalmente ao peso, em comparação com países num estágio equivalente de desenvolvimento econômico e social, por exemplo, em comparação com o Uruguai, com a Argentina, as camadas médias no Brasil são proporcionalmente menores. Então, a primeira tarefa, eu penso, da esquerda é conquistar a confiança da classe trabalhadora. E quando falamos da classe trabalhadora, falamos de dois grandes blocos sociais. Nós temos a classe trabalhadora com direitos, ou seja, com contratos, são aproximadamente hoje 30 milhões de assalariados com carteira, 12 milhões de funcionários públicos, 42 milhões de pessoas. E nós temos os trabalhadores na informalidade, 25 milhões por conta própria, como eu já comentei, 10 milhões com patrões, mas sem contrato. A questão decisiva para a esquerda, que está implantada fundamentalmente entre os trabalhadores que têm carteira e no funcionalismo, ou seja, está implantada entre os petroleiros, entre os metalúrgicos, entre os trabalhadores da indústria química ou da alimentação, mesmo na construção civil, entre os bancários e entre os professores, entre as enfermeiras, os trabalhadores do sistema de saúde. O principal desafio da esquerda, que tem esta base social nos setores da classe que tem direitos, é construir uma ponte com os trabalhadores que estão na informalidade, que são os mais explorados e que são os mais oprimidos. É construir uma ponte com esta maioria negra de uma nova geração na juventude que tem hoje escolaridade muito mais elevada do que tinha 20 anos atrás. É construir uma ponte com o movimento social mais dinâmico no Brasil desde 2013, que é o movimento de mulheres. Uma nova geração de mulheres que quer discutir os seus direitos reprodutivos, que quer discutir a luta pela legalização do aborto. Então, é com bandeiras contra a guerra às drogas, contra a violência policial, contra a invasão dos bairros periféricos, é com bandeiras feministas contra a violência, contra o machismo, contra a homofobia, é com bandeiras como a defesa da Amazônia, dos direitos dos povos indígenas, é com bandeiras como os dos movimentos da cultura, que querem o direito de existir, que eu creio que é possível conquistar uma maioria. E ela, na minha opinião, deve se expressar através de uma frente de esquerda. Eu tenho defendido no PSOL que o lugar do PSOL como um partido com impulso anticapitalista é
ser um ponto de apoio para a unidade da esquerda, reconhecer que Lula é a liderança popular que pode, no terreno eleitoral ser um instrumento útil para derrotar Bolsonaro. O lugar do PSOL é ao lado da candidatura Lula, mas tensionando, problematizando e conflituando também pela esquerda. Porque o fato de nós apoiarmos Lula não quer dizer que não se pode criticar o Lula. O Lula pode muito, mas não pode tudo. E, portanto, e nós temos temos muito boas razões para, defendendo a unidade de uma frente de esquerda, criticar este flerte com o Alckmin. Devo dizer que eu não acredito que o desenlace seja a formação dessa chapa, mas só o fato dela estar na mesa de uma negociação que é pública, sem que nenhuma das duas partes desconsidere essa hipótese, é muito preocupante. Não creio que é a hipótese mais provável, mas seria um grave erro. E por 3 razões. Por que é um grave erro? Por que não é uma tática genial? Por que a vitória contra Bolsonaro não repousa numa estratégia de girar ao centro? Girar ao centro significa que a candidatura de Lula denuncia Bolsonaro como um neofascista, mas não levanta um programa de ruptura com o ajuste liberal que vem sendo feito na sociedade brasileira. Na verdade, sejamos rigorosos e honestos, já nos 2 primeiros anos do segundo mandato da Dilma Rousseff, quando, depois de uma vitória eleitoral muito estreita, e mesmo tendo afirmado na campanha eleitoral que nenhum dos direitos estariam ameaçados, nem que a vaca tussa, foi a frase imortalizada num discurso famoso durante a campanha eleitoral, isso não impediu que Dilma Rousseff, depois de eleita, aceitasse a indicação do presidente do Bradesco, na ocasião, de Joaquim Levy, para o Ministério da Fazenda, que iniciou um ajuste fiscal diante de uma oscilação da inflação, aumentando a taxa de juros, o que teve impacto na desaceleração, contração econômica, aumento do desemprego e, em consequência, o arroxo salarial, o empobrecimento, que foi uma das condições objetivas, um dos fatores, são outros também, não é o único, mas um dos fatores que explicam por que não foi possível mobilizar a classe trabalhadora em grande escala, na escala de milhões, contra o golpe. O golpe não era uma fatalidade, ele foi anunciado, preparado, construído por dentro do Congresso Nacional e, finalmente, foi feito no primeiro semestre de 2016. Então, uma candidatura como, na minha opinião, deve ser a campanha do Lula, ela tem que falar sobre um projeto para a nação, algo que entusiasme, que seja empolgante, que seja uma inspiração, uma exaltação para que os setores mais jovens, mais dinâmicos na classe trabalhadora, nas camadas populares, abracem a ideia de que é possível outro caminho, que nós não estamos condenados a viver sobre o domínio das exigências que os grandes capitalistas nos fazem todos os dias. Então, tem que dizer que o teto dos gastos é uma aberração constitucional, que só existe no Brasil. É completamente absurdo constitucionalizar o superávit fiscal e a ideia de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada. O Estado não é uma empresa, o Estado não é uma família. O Estado é imortal. Portanto, a capacidade de endividamento do Estado é diferente das empresas e das pessoas. Nós todos temos um ciclo de vida, o Estado não. O Estado ele é a expressão do que é uma nação. E, portanto, é preciso revisar o teto dos gastos, é preciso aumentar o salário mínimo, é preciso um plano de obras públicas
para criar, em situação emergencial, milhões de desempregos. Se o Estado não for a força indutora desse investimento, isso não será possível. É também necessário dizer quem vai pagar pela crise. É preciso uma reforma fiscal. Os ricos têm que pagar pela crise. Não pode ser que o Brasil seja o paraíso da isenção de impostos para a grande riqueza. Não pode ser. Então, tem que ter reforma fiscal, alíquota sobre os realmente muito ricos tem que ser muito severa, na verdade, tem que ser justa, porque vivemos em sociedade e, portanto, o direito à riqueza não é um direito ilimitado. É necessário, além disso, ter uma política para, uma estratégia política para a crise ambiental. Nós temos que dizer com todas as letras que não é crescimento a qualquer preço. Não pode ser a qualquer preço. O crescimento econômico ele está hoje condicionado por uma estratégia ambiental que garanta a sustentação das condições de vida, não só do nosso povo, mas nós temos compromissos e responsabilidades com o mundo, com a humanidade. Então, um governo digamos, a proposta para um governo de esquerda envolve um conjunto de decisões sobre salário, renda, emprego, direito das mulheres, direitos da juventude negra, direitos dos povos indígenas, responsabilidades ambientais e um giro que tem que ser corajoso para enfrentar o impasse histórico da guerra às drogas. A estratégia da guerra às drogas fracassou historicamente no mundo. Nós estamos vendo já o Uruguai. O Uruguai legalizou as drogas e trata o tema da dependência química como um tema de saúde pública. Nós, evidentemente, devemos educativamente trabalhar, defender que a luta por uma vida plena não se alcança com paraísos artificiais, mas também devemos, com humildade, reconhecer que há muito sofrimento, muita dor no mundo. E é por isso que milhões e milhões de jovens fumam maconha. Fumam maconha para ter um alívio diante da dor, da frustração, da insegurança, da angústia, do medo. E outras drogas. E, portanto, o giro ao centro, o perigo é que se perde muito mais do que se ganha. Porque a verdade é que a ilusão de que nós vamos ganhar votos nas camadas médias abastadas é um pouco ingênua. O desgaste das camadas médias com a esquerda é grande porque o privilégio das camadas médias abastadas, que vivem vidas confortáveis no Brasil, esses privilégios são muito elevados. É claro que também tem um custo para as camadas médias viver no Brasil. A educação privada, a saúde privada, a segurança privada, tudo isso pesa sobre os ombros das camadas médias. Mas e tudo isso é insustentável diante do que é o grau de iniquidade, desigualdade social que tem hoje no Brasil. E, portanto, será através da ação de um governo de esquerda e não de palavras, propostas, promessas nas campanhas eleitorais que será possível deslocar as camadas, ou parte, pelo menos, das camadas médias, da influência da extrema-direita. A questão central é ganhar o voto no povo, sobretudo no semi-proletariado. E isso significa discutir, portanto, com as bases influenciadas pelas igrejas neopentecostais. Esse é o desafio estratégico. E como fazemos? Na sua grande maioria, são famílias monoparentais, lideradas por mulheres. E, portanto, a questão central é um programa que responda às necessidades das mulheres
das camadas pobres urbanas. Isso é o decisivo. E nessa linha, nós temos que pensar um programa de renda mínima orientado para a extrema pobreza. Portanto, o governo de esquerda é um governo que combina uma resposta à extrema pobreza com um combate contra a desigualdade social. E esse caminho permite não só uma vitória eleitoral, mas abre também a perspectiva para que um governo de esquerda possa ter implantação, audiência, base social para reformas estruturais e algumas medidas que são medidas de impacto anticapitalista. Significa a suspensão de privatizações, isso significa uma expansão do sistema público de saúde, uma expansão do sistema público de ensino superior, e é por esse caminho que eu vejo que é possível vencer contra Bolsonaro. E não vejo Alckmin como um aliado. Eu compreendo qual é o sentido desse movimento do Lula. É um pouco uma forma de sinalizar para Faria Lima que, depois de mais de 500 dias na cadeia, ele não guarda rancor nem ressentimento. Exatamente. Mas não é o bastante. Perfeito. Valério, você falou, e eu concordo, que a tendência nas próximas eleições é uma polarização muito grande. E, mesmo assim, existe uma tentativa muito grande, sobretudo por parte da grande imprensa, de tentar encontrar uma terceira via, um nome viável para a terceira via. A Globo News, por exemplo, dia sim, dia também, está promovendo um debate desse com uma série de especialistas. O que faremos? Desesperados para encontrar um nome, uma estratégia que possa superar Lula e Bolsonaro. Por que isso ocorre, assim, ao seu ver, né? Por que isso ocorre? Por que esse desespero tão grande por uma terceira via e qual é a possibilidade dessa terceira via engrenar aí no país agora, sobretudo com o nome do ex-juiz Sérgio Moro no pálio? Muito bem. Porque é mais ou menos claro. Veja, 35 anos nos separam do fim da ditadura militar. Portanto, nós temos o intervalo mais longo de regime democrático eleitoral que alguma vez a sociedade brasileira conheceu. Os mais jovens, ou seja, todos aqueles que chegaram à vida adulta, pelo menos nos últimos 20 anos, viveram num país no qual há eleições de 2 em 2 anos, como uma rotina democrática. Mas isso é excepcional na história do Brasil. Quer dizer, a história do Brasil do século XX, quando ainda estávamos fazendo a transição do mundo rural para o mundo urbano, que foi um processo muito intenso, ou seja, o Brasil fez em 50 anos, entre 1930 e 1980, a transição histórica que os países europeus fizeram em 500 anos. O Brasil não era uma sociedade urbanizada nos anos 30, 40, 50. Era um mundo da ruralidade, regiões inteiras do país eram quase desabitadas e, ainda que nós tivéssemos uma peculiaridade nacional, que é que, embora fôssemos um país rural, tínhamos duas grandes regiões metropolitanas, o Rio de Janeiro, a antiga capital, e São Paulo, que eram desproporcionalmente macrocéfalas, ou seja, para o que era esse grande fazendão que era o Brasil agrário, as duas cidades eram desproporcionalmente grandes, entre as maiores do mundo. Mas hoje o Brasil é muito diferente do que era nos anos 50, nos anos 60. Nós temos 20 regiões metropolitanas com 1 milhão ou mais de habitantes. E temos uma mega cidade, região metropolitana, em São Paulo, com mais de 22 milhões de pessoas, que está entre as 10 maiores concentrações urbanas do país. Nós ainda temos mais de 10 milhões de operários industriais no Brasil. E, portanto, nós estamos falando de uma sociedade que é um híbrido histórico, que um amálgama muito contraditório pelo desenvolvimento
desigual e combinado, porque há um imenso gigantismo da classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, no Brasil, a burguesia interna mais poderosa ao sul do Equador. No mundo, na periferia do capitalismo, nenhum país periférico tem uma burguesia tão poderosa como a brasileira. É mais poderosa que a sul-africana, que a argentina, é mais poderosa que a australiana. Ao sul do Equador, é a burguesia mais poderosa do mundo. E a classe trabalhadora brasileira é o gigante social mais poderoso da América do Sul. São 30 milhões com carteira assinada, 10 milhões de operários industriais, são mais de 4 milhões de professores, são centenas de milhares de trabalhadores na área da saúde, um gigantismo social imenso. Então, é nesse contexto que 35 anos nos separam do fim da ditadura, mas para preservar este regime democrático eleitoral foram necessárias muitas reformas, e uma delas é que o custo do Estado aumentou. Aumentou porque a Constituição universalizou alguns direitos e introduziu cláusulas transitórias, como o direito à aposentadoria para os trabalhadores rurais que nunca tinham feito contribuições. Então, nós temos mais de 32 milhões de brasileiros que recebem aposentadorias e pensões. E temos 30 milhões de trabalhadores no setor privado fazendo contribuições. O custo do Estado aumentou, então o peso da carga fiscal sobre o PIB, ele evoluiu de 25% para quase 34% do PIB. E os governos do PT, eles reafirmaram essa tendência histórica. E não é possível manter mínimas condições de vida civilizada sem serviços que têm um custo econômico e social. Tem um custo universalizar o acesso à educação. O SUS tem um custo. Ele traz um benefício. Qual foi dos países periféricos aqueles que teve um desempenho superior ao do Brasil na campanha de vacinação? Nenhum. Em nenhum. E não é por acaso que São Paulo tem 75% da população com o primeiro ciclo da vacinação completa. 75%. É muito mais alto que nos Estados Unidos. Mas o SUS tem um custo. São necessários muitos médicos, são necessários muitos hospitais, são necessários um exército de enfermeiras, centenas de milhares. Tudo isso tem um custo. Então, nós vimos que, a partir de 2015, sobretudo 2016, a burguesia se unificou para derrubar o governo Dilma Rousseff. E uma das razões fundamentais é que a classe dominante brasileira chegou à conclusão que o custo dessas reformas ficou muito elevado. Em geral, golpes na etapa histórica entre 45 e 89, o período da Guerra Fria, o período da vitória da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana, das independências na Ásia e na África. Nesse período, os golpes eram golpes militares, eram quarteladas, era o famoso coup d'état, ou seja, o exército, as forças armadas, regimes ditatoriais. Mas agora, no século XXI, surgiu uma nova forma de ação reacionária. Os golpes eram dados diante do perigo de revoluções. Agora, os golpes são dados porque a classe dominante chegou à conclusão de que a democracia ficou cara demais. A democracia... É por isso que Dilma Rousseff foi derrubada. Foi derrubada para abrir um novo ciclo de crescimento. Chegaram à conclusão que é preciso pagar menos impostos, é preciso que o custo do Estado seja reduzido, é preciso fazer reforma da Previdência, é preciso proletarizar os salários do funcionalismo, é preciso reduzir a segurança social, a assistência social. Ficou tudo caro demais. Mas, por outro lado, é pouco previsível que seja possível manter as liberdades democráticas impondo as condições da África subsaariana, ou condições asiáticas, ao povo brasileiro. Isso só é possível se houver uma derrota histórica, um esmagamento de uma geração inteira, como foi em 64, o silêncio dos cemitérios. Fizeram a cartada do golpe institucional em 2016, liderados por um
um gangster, o Eduardo Cunha, que estava à frente da Câmara dos Deputados. Agora estão arrependidos porque o processo abriu caminho para que um neofascista chegasse à presidência da República. Bolsonaro não era o candidato do núcleo duro do PIB, mas era o candidato da massa da burguesia em 2018. E depois a maioria do PIB, inclusive a representação política da chamada terceira via, votou no Bolsonaro contra o Haddad. O PSDB chamou ao voto no Bolsonaro. Ou seja, Dória se elegeu na campanha Bolsodória e Alckmin se calou diante disso. Silenciou, se dobrou, ajoelhou. Qual é a dinâmica do centro? É muito difícil para o Sérgio Moro se transformar num adversário competitivo para chegar ao segundo turno contra o Lula, porque ele foi o homem da Lava Jato. E sem a Lava Jato, a história do Brasil dos últimos 6 anos não pode ser contada. O Bolsonaro não chega ao poder sem a Lava Jato. Então, o Moro é o arquiteto da Lava Jato, a criminalização da esquerda, com uma narrativa que não foi possível sustentar. E, por dentro da institucionalidade, o Supremo Tribunal Federal teve que anular os processos conduzidos pelo Moro, porque esses processos foram uma aberração jurídica, foram uma violação dos direitos democráticos mais elementares. A criminalização da direção do PT, em particular do Lula, era essencialmente uma operação política e resultou na eleição do Bolsonaro, e não por outra razão, que alegremente o Moro, como uma revista, aceitou ser ministro do neofascista e participar da festa da extrema-direita. Portanto, agora, com qual autoridade? Ou o Dória ou o Moro vão se apresentar diante da nação dizendo: nós somos nem Bolsonaro nem Lula. Espera aí, um minutinho. Um minutinho. Como assim não são Bolsonaro? Sem vocês, Bolsonaro não teria sido eleito. Então, claro que haverá nas camadas médias alguma audiência, mas a possibilidade do Moro ou do Dória deslocarem o Bolsonaro do segundo turno é muito improvável. Muito improvável. Por quê? Porque o bolsonarismo realmente tem raízes sociais. Há parcelas massivas das camadas médias e, infelizmente, também em setores mais vulneráveis nas camadas populares, que têm identidade com o que o Bolsonaro representa. Portanto, do ponto de vista eleitoral, acho que é muito difícil a terceira via ir além dos 12%, 13%, 14%, 15%. É muito difícil fazer estes cálculos, portanto, são hipóteses com a mente aberta. Claro que a Globo tem importância, a mídia comercial tem importância, mas não é verdade que os meios de comunicação elegem presidentes, são movimentos mais complexos. São um dos fatores. Claro que é muito bom para o Moro ou para o Dória, provavelmente o Moro, né, ser escolhido como o candidato preferencial das frações mais poderosas do PIB. Mas os realmente muito, muito ricos não têm muitos votos no Brasil. Os realmente muito, muito ricos são pessoas que se preocupam muito em levar vidas muito discretas no Brasil, porque este é um país brutalmente desigual. E, portanto, a autoridade política deles é muito reduzida. Quer dizer, se o presidente do Bradesco, se o conselho de administração do Itaú, ou se a família Marinho, ou se a família Frias, ou se a família Mesquita decidir apoiar um candidato de terceira via, disto não decorre que esse candidato chega ao segundo turno. É mais complexo. Vai haver uma luta política dura, mas é muito improvável que nós não tenhamos uma eleição polarizada entre Bolsonaro e Lula. Perfeito, Valério. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Petrocast. Nós estamos gravando sexta-feira, agora são 6 horas da tarde. Então, eu vou liberar você aí para o seu merecido descanso. E o microfone está sempre aberto aqui para você, para próximas oportunidades você participar. Obrigado.
muito gentil. Voltar a escrever o artigo que eu estou preparando sobre a maldição dos vices, justamente, chama-se A Maldição dos Vices. Sarney, Itamar, Temer e agora Alckmin? Não. Bom, obrigado por tudo. Até a próxima. Bom trabalho aí para você. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus contatos e nas redes sociais. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!